Agora, senador, nós estamos vivendo dias em que aquela velha máxima, cunhada nos Estados Unidos, é a economia idiota, não vale mais, porque o Brasil apresenta resultados econômicos como há tempos não apresentava. Índice de emprego quase de pleno emprego. Brasileiros saindo do mapa da fome novamente, com o compromisso do presidente de que até o fim do mandato não haverá mais nenhum brasileiro com fome, como foi feito ao cabo do primeiro mandato de Dilma Rousseff. E, mesmo assim, as pesquisas revelam um índice de desaprovação maior do que de aprovação. Ao mesmo tempo, essas mesmas pesquisas revelam que Lula ganharia de qualquer candidato que se apresentasse. Como é que o senhor analisa esse quadro? Bem, eu acho que o fator econômico ainda é o fator mais importante. Né? Vamos analisar, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, recentemente acontecida. E o governo Biden dos Estados Unidos, durante esse período, o governo Biden, ele teve também indicadores econômicos muito favoráveis, teve um crescimento bastante importante, o desemprego chegou a índices extremamente baixos, o nível de investimento muito grande, o avanço na transição ecológica também muito importante. E, no entanto, os democratas perderam a eleição. Né? E eu explico, as explicações que eu tenho visto, elas caminham por alguns pontos que eu concordo. Primeiro, a questão econômica não estava resolvida porque os Estados Unidos não se recuperaram daquele baque de 2008 com aquela crise e, portanto, quem tinha um padrão de vida X naquele período não conseguiu recuperar. E isso foi muito marcante para uma parcela significativa dos americanos. Segundo, a inflação, apesar de ela ter sido controlada no período Biden, já no final do governo, mas, por outro lado, os preços estavam já num patamar muito elevado. Eu acho que isso, de certa forma, está acontecendo um pouco aqui no país. Eu acho que, nesse momento, o principal componente econômico que fala contra o nosso governo é a existência dessa inflação nos alimentos. E nós vamos precisar enfrentá-la com toda certeza. Agora, existem outros componentes. O que é econômico também não deixa de ser, porque nós conseguimos tirar milhões de pessoas da condição da pobreza extrema, levamos muita gente para uma classe média média ou classe média baixa, e as pessoas foram muito convencidas da ideia, que eu acho que é verdadeira em parte, de que o grande caminho é o empreendedorismo. Né? E nós, historicamente, sempre tivemos uma visão que não está errada, de que temos que focar na questão do emprego, nós temos que focar na formalização desse emprego, mas dando as condições para que as pessoas que queiram empreender tenham um apoio no financiamento. Então, esse componente é um componente econômico, mas é um componente ideológico. É onde entra o outro componente dessa situação difícil. O mundo hoje está polarizado e o Brasil está também. Não é? Anos que nós sofremos um ataque violentíssimo ao PT e ao presidente Lula, a Lava Jato, enfim, levaram o país a chegar a um posicionamento de uma divisão muito grande. Não é? E isso interfere, sem dúvida, na avaliação das pessoas sobre o governo. E eu tenho a impressão que esse nosso despertar para o sentimento da população, dessa visão de que as pessoas devem se fazer por si próprias, o empreendedorismo, muitas vezes uma coisa completamente sem sentido, como é esse processo da precarização, da uberização. Mesmo assim, aquelas pessoas
se entendem, se veem como alguém que está construindo um caminho próprio, é um empreendedor, é um empresário, enfim. Nós temos que conviver com essa realidade. Eu acho que nós demoramos um pouco a ter essa noção. O segundo é o tema dos valores morais, vamos dizer assim. A sociedade brasileira tornou-se, em grande parte, conservadora. Um trabalho permanentemente feito, muitas vezes financiado internacionalmente por organizações capitalistas, enfim, não é? E acho que nós ainda não pegamos o tom de fazer esse enfrentamento. E um outro componente, Juca, que acho que a gente já dá para ver que era forte demais, é forte demais, que é o da comunicação. Né? Você veja que nessas 2 semanas e meia que mudou a SECOM, nós estamos muito mais presentes nas redes sociais, nós estamos fazendo muito mais enfrentamento do que nós estávamos fazendo, e eu acho que esse ponto é importante, pode nos ajudar bastante, mas ele não é suficiente para que a gente saia dessa situação de dificuldade. Precisamos da comunicação, mas precisamos da política. Né?